Oi, a gente vai estar vendo hoje o conto Um Presente para o Rei, tá? Que vocês já vão ter lido. Então, vamos comentar que o conto trata da história de um rei temperamental, um rei que era eternamente insatisfeito com a vida. Os poucos momentos que tinha de alegria eram rapidamente transformados em dor, insatisfação, melancolia, né? E era um rei que, teoricamente, não teria motivos para se comportar dessa maneira, porque tinha poder, tinha todos os bens materiais possíveis e, inclusive, aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é o amor verdadeiro por parte da sua esposa e súditos. Então, teoricamente, esse rei não teria motivos para tanta infelicidade, mas assim vivia. Um belo dia, pede aos seus guardas, né, que fossem buscar um presente que realmente o trouxesse à felicidade eterna. Então essa missão se tornou desesperadora, porque o rei possuía tudo que era material, possuía o amor verdadeiro, né, dos familiares. Então, que coisa, né, eles poderiam trazer para que esse rei se tornasse uma pessoa feliz, agradável? Eles buscaram então um sábio sufi, né? Sufi é quem é adepto do sufismo, que é uma crença mística, né? Então foram até a casa desse sábio, que vivia num lugar simples, né, com muito poucos recursos, e receberam desse sábio um anel simples, sem muito valor, onde aparecia uma frase, né, gravada: isso também passa. E o que acontece? O rei recebe esse presente, né, e passa a querer agradecer ao sábio, que rejeita, né, o agradecimento do rei, né, em termos financeiros, a essa recompensa que o rei gostaria de dar a essa pessoa que enviou, esse sábio, né, que enviou o tal anel. E aí, ele, inconformado, né, com a recusa do sábio, pega um cavalo e vai até o local. E tamanha a surpresa quando ele constata que esse sábio vivia num local simples e gozava de tamanha felicidade, né? Numa conversa com o sábio, ele percebe que esse sábio realmente não precisava de bens materiais, né? Não tinha recurso nenhum, vivia ali em contato apenas com a natureza, e esse sábio era uma pessoa completamente preenchida, né? Feliz. E ele vai para casa com esses valores, né? De que o que passa ali na frase, né? Tudo passa. Ele vai para casa aí repensando essa situação em que ele viveu a vida toda, né? De inconformismo, de ingratidão, de não reconhecimento, né? Do fato de estar vivo e de tudo que possuía, né? Que gozava pleno conforto e amor das pessoas, além de toda essa questão material bem sucedida. Então, depois desse encontro, né, ele passa a usar frequentemente esse anel, esse presente, e toda vez que algo desconfortável acontecesse na vida dele, ele olharia ali e lembraria daquela conversa, né, daquele aprendizado que ele teve no encontro com o sábio. Não é isso? Então, o texto termina com uma frase que nos leva a refletir, né, sobre isso, porque quem tem sabedoria tem tudo, né?
ele não gozava de bens materiais, de nenhum tipo de coisas, né? Nenhum desses prazeres, desse conforto que o rei tinha, o sábio tinha, e no entanto ele era uma pessoa feliz, né? Ali vivendo simplesmente com a natureza ali, né? Em volta da casa dele e tal. E aí o rei percebe isso, que não vinha de dentro, né? Da relação que se tem com a vida, né, com a gratidão de estar vivo, de reconhecer tudo de bom que a gente tem, e que quando os problemas acontecem é só uma questão de paciência, porque tudo passa, né? Passam os momentos ruins, como passam os momentos bons, e a gente tem que saber lidar com isso, ter paciência, né, para que essas coisas, esse ciclo, né, da vida aconteça e você saiba lidar com isso com muita paciência, com muita sabedoria, tá bom? Então, depois da leitura, né, a gente só deu uma comentada aqui, lá na página 132 a gente começa a interpretar esse texto, né? Então ele pergunta na número 1 da 132, quem escreveu o conto? Bom, você tem essa identificação ao final do texto, né? A identificação é feita pelo último sobrenome, sempre, né, do autor, o nome e depois o segundo sobrenome. Então a gente tem aqui, lá no finalzinho, Santos Walter Moreira. Então, Walter Moreira Santos é o autor, tá? Além disso, você tem aqui no boxezinho, né, na 131, aqui no final, no canto direito, no finalzinho da página, Walter Moreira Santos e uma pequena biografia do autor. Então você tem essas duas maneiras aí para detectar quem é o autor do texto, tá ok? Na número 2, o texto Presente para o Rei é um dos contos publicados no livro História de Quem Conta Histórias. E aí ele pede para a gente ler a sinopse da obra, né? Um resuminho, a sinopse da obra. O livro é uma coletânea de contos registrados por diferentes contadores, sendo tanto de origem brasileira como também de Portugal e do México. As histórias, que são lendas americanas, levam o leitor a passear por diferentes caminhos, traduzindo as múltiplas faces da infância e da juventude em sua expressão de sonho e fantasia, tanto quanto de alegria e ludicidade, né? Lúdico, em tom de brincadeira, né? De jogo, de uma obra impecável pelo valor cultural que registra em suas páginas e pelo convite ao prazer da leitura de belíssimos textos. Na letra A ele pergunta, você acha importante registrar por escrito as histórias que foram contadas? E por quê? Né? Por que você acha que é importante registrar? Bom, a resposta é pessoal, mas é lógico, né, é unânime que o registro escrito é uma forma de garantir que as histórias se perpetuem, né? A gente leu o Fantástico Mistério de Feiurinha e justo por não ter sido escrita a história, foi se perdendo, né? Então é importante que haja o registro escrito, sim, porque é a garantia de que essa história vai se perpetuar, tá bom? E para você, na letra B, quem escreveu essa sinopse, esse resuminho aqui de cima, manifestou uma opinião sobre o livro? Ela foi imparcial ou em algum momento você percebe que existe a opinião da escritora? Se sim, como é que isso foi feito? Bom, sim, eu consigo detectar que tem aqui o parecer dela, a opinião dela. Quando ela diz, quer ver? Ela diz que a obra é impecável, é a opinião dela, né? A obra pode até ser boa, mas impecável, sem nenhum defeito, né? Perfeita. Belíssimos, né? Quando ela fala sobre os textos, são belíssimos. A opinião dela, né? Podem ser bons, mas belíssimos, impecáveis, perfeitos, é a opinião dela, tá? Então, nesse registro, você consegue
confirmar que existe aqui o parecer da autora, tá bom? Com as palavras impecável e belíssimos, quando ela se refere aos textos que foram publicados. Muito bem. Na letra C, em sua opinião, a história Um Presente para o Rei tem valor cultural? Converse com seus colegas e com o seu professor, tá? É uma resposta pessoal, né? Então, acredito que desde o momento que passe para a gente um ensinamento, né? É cultural. É interessante a gente refletir sobre essas questões da nossa existência, né? De como o ser humano se posiciona na vida, né? Ser uma pessoa pessimista, mal agradecida, né? Acaba afastando essa pessoa das outras, né? Porque a gente quer estar do lado de pessoas alegres, né? E não melancólicas. Então, passa pra gente esse ensinamento, né? Esse posicionamento que as pessoas devem ter, essa questão de que tudo passa, né? Tudo vai passar, sempre passa. É inclusive uma frase que o Chico Xavier, o espírita, né? Chico Xavier, colocava na cabeceira da cama dele, né? Para que nos momentos difíceis, que são aqueles que demoram mais, né? Pelo menos parecem demorar mais, você tenha certeza de que é só uma questão de tempo, né? Ele vai passar também, porque tudo passa, né? Então, esses textos que nos ensinam comportamentos, modos de viver, né? São culturais e muito interessantes, né? Na número 3, né? Na número 3, onde acontece a história? Então, ele tá se referindo ao espaço, né? Elementos da narrativa. Em que espaço, local, né? Físico acontece a história? Em um reino, né? No reino do protagonista, do personagem principal. Na número 4, identifique as partes do enredo, né? A situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho e a finalização, que são os elementos do enredo, da história, né? Então, o que acontece? A situação inicial, ele apresenta um rei melancólico, um rei irritadiço, né? Temperamental. O conflito se dá no momento em que ele não consegue manifestar alegria. Quando ele acorda bem, é uma questão de momentos para poder já cair de novo na depressão, na melancolia, né? Então existe um conflito. É um rei que tem tudo, teoricamente, para ser feliz, para viver bem, e existe um conflito interno que não possibilita isso, tá? É o temperamento dele, a maneira dele ver a vida. O clímax dessa situação é quando ele pede para os súditos, né, os empregados, partirem e trazerem um presente que proporcionasse a ele felicidade eterna. O desfecho é quando eles conseguem trazer realmente um presente que surte efeito, né? Visitam um sábio e trazem um anel com a frase escrita e se encaminha para a finalização, que é realmente o contato com o sábio e o entendimento de que momentos difíceis, momentos ruins têm de ser enfrentados com calma, com paciência, porque vão passar. E o fato também dele ter percebido que aquele homem com tão pouco conseguia ser feliz apenas com harmonia, né, em harmonia com a natureza, e ele não, né? Então, a finalização é essa percepção de que o sábio conseguia ser feliz com pouco e ele não, né? Então, faltava-lhe sabedoria, né? Ele tinha tudo menos a sapiência, né, do homem simples. Muito bem. 5. O conto tem personagens.
Identifique-as. Letra A. Quem é a personagem principal do conto? O rei, né? As ações, né? Por quê? Porque as ações giram em torno do rei. Ele é o protagonista, é a personagem principal. Como é que o rei é descrito no início do conto? Como uma pessoa temperamental, irritadiça, melancólica. Qual era o maior desejo do rei? O maior desejo do rei? Ser feliz, né? Ter a felicidade eterna. Esse desejo foi realizado de que forma? Sim, ele foi realizado na medida em que os empregados conseguiram trazer um anel, né, dado pelo sábio que eles foram visitar, o sábio Supi, e trouxeram um anel com a frase. Ao final do conto, a caracterização do rei mudou? De que forma? Sim, o rei passa a ser uma pessoa feliz, sábia, né? Ele começa a administrar a vida dele de uma outra maneira. Então, o rei muda, né? Não é mais aquela pessoa pesada, pessimista, melancólica, tá bom? 6. O texto apresenta um ensinamento. Muito bem. Letra A. Qual é esse ensinamento, né? Em que momento ele aparece? Bom, o ensinamento aqui, quem tem sabedoria tem tudo. Esse é o ensinamento, né? A frase final lá do texto. E aparece no final. Tá bom? Aparece no final e o ensinamento é esse. Quem tem sabedoria tem tudo. Letra B. Explique o ensinamento transmitido e relacione-o à mudança de comportamento do rei. Bom, o rei entendeu, né, que quem tem sabedoria não precisa de bens materiais, porque a coisa está aqui dentro, né? A maneira com que você lida com as coisas é que é essencial, né? Tem pessoas que têm bens materiais, mas não conseguem se entender, saber qual a sua posição, ser grato ao fato de estar vivo, né? Das pessoas, né? O amor das pessoas. Esse foi realmente o grande ensinamento que ele passa a entender somente lá no final do conto, depois do contato com o sábio, tá? Então, muito bem, na 7. Observe nesse trecho as palavras destacadas. Vamos lá. Era uma vez um rei muito temperamental e insatisfeito. Mesmo nos dias mais ensolarados de verão, o rei se quedava triste. Olha aí, espanhol, né? Quedar, ficar. Ele se quedava triste ou aborrecido. Muito bem, então eu tenho em negrito as palavras insatisfeito, triste e aborrecido. Determine um sinônimo para cada uma, né? Então a gente pode, sugestão, tá? Existem outras. Insatisfeito, descontente. Triste, infeliz. Aborrecido, chateado. Muito bem. Na B, em sua opinião, pode-se dizer que essas palavras destacadas são sinônimas? Sim, pode sim, por serem semelhantes, ok? Qual dessas palavras pode apresentar um significado mais expressivo, né, diferenciando das demais, para caracterizar o comportamento do rei? É bem pessoal, mas eu escolheria insatisfeito. Eu acho que engloba isso tudo. Uma pessoa insatisfeita, ela está eternamente triste, né? Eternamente aborrecida, tá bom? Então eu escolheria insatisfeito. Acho que engloba, né? Generaliza aí o comportamento desse rei. Na número 8, releia o trecho. Chegando lá, o rei foi recebido com a mesma alegria com a qual o sábio recebia reis ou mendigos. Explique o que significa dizer que o sábio recebia com a mesma alegria reis ou mendigos, sem diferenciá-los, sem discriminá-los por posição social, entendeu? Cor ou qualquer coisa, sem nenhuma diferença. Sim? Então, da mesma maneira. 9. Considere esse trecho do conto.
Mesmo que fosse primavera e a janela do palácio estivesse aberta para os campos plenos de belas flores e uma brisa fresca e amiga lhe soprasse os cabelos, um beijo de bom dia. Qual o sentido atribuído à expressão beijo de bom dia? Bom, o vento leve, a brisa que eventualmente batesse em seu rosto por causa da janela aberta para um campo florido num dia de primavera era agradável, simplesmente porque era agradável o toque daquele ventozinho fresco, daquela brisa fresca, como é agradável um beijo, tá? Isso se chama metáfora, é uma figura de linguagem, é uma comparação implícita. Como assim? Escondida, que não está ali clara, nem se usa o termo como, era simplesmente o toque agradável do vento no rosto, como um beijo é agradável, geralmente. Qual o sentido atribuído à expressão beijo de bom dia, tá? Então é isso aí, é o toque do vento, o toque agradável da brisa no rosto dele, agradável como um beijo. 10. Releia 2 parágrafos. Vamos lá. Os mais belos presentes eram trazidos de terras distantes no intuito de satisfazê-lo. Lindas orquídeas da Amazônia, pérolas do mar do Japão, diamantes das minas africanas, tapetes tecidos com fios de ouro trazido do Irã, arcas cravejadas com joias feitas pelos maiores artesãos do Egito. Nada disso o alegrava. Artistas de todas as partes do mundo eram convidados para entretê-lo. Mímicos, palhaços, dançarinos, poetas declamavam os mais belos poemas já escritos e atores representavam todos os tipos de dramas e comédias. E nada disso o satisfazia. Qual é o efeito de sentido decorrente dos usos das reticências? 3 pontinhos, olha lá, artesãos do Egito, lá no final do primeiro parágrafo. Por que o uso das reticências? Para dar a gente a ideia, ao leitor, a ideia de que várias outras coisas tinham sido feitas, muito mais coisas, infinitas coisas, e nada agradava, tá? Então, é para dar essa ideia de que muitas outras coisas foram ofertadas. Letra B. Qual o efeito da repetição destacada no trecho? Bom, a repetição é para evidenciar, tá? Para confirmar, que muito foi feito. Muita coisa foi feita e que o rei não se agradava de nada, tá? Até conversar com o sábio. Por isso, quem tem sabedoria tem tudo, tá bom? Então, 133, fechamos a interpretação. Tá bom? Corrija aí. Beijo.